queridos, como é que vocês estão? A paz de Cristo, Pastor Roberval Rodrigues, à sua disposição nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é muito séria. Eu estava meditando na palavra do Senhor, inclusive ontem, num culto chamado Paixão pela Palavra, que a gente ama muito a palavra do Senhor. E chegamos à conclusão de que os nossos pecados, nossos erros, não são maiores do que o perdão de Jesus na cruz. Às vezes nos desprezamos ou desprezamos as pessoas porque erram, porque falham, porque permanecem muitas vezes caindo e afastando-se do Senhor. Eu estava meditando na palavra do Senhor e quando cheguei naquele texto de João capítulo 3, versículo 17, eu me deparei com uma palavra que mexeu com o meu coração, que diz assim, que Jesus não veio julgar o mundo, não veio condenar, mas veio salvar o mundo. Só que, meditando no livro de um profeta chamado Jonas, eu pude refletir um pouco sobre o grande amor de Deus, sabe? Com pessoas que muitas vezes nem merecem em nossa ótica humana, essas pessoas não merecem, sabe? Se você parar para observar, são pessoas que desprezam Deus, desprezam a sociedade, maltratam, roubam, matam, sequestram, que foi o caso de Nínive. Um dos motivos que Jonas não queria estar naquela cidade, que não queria pregar, era porque eles não tinham respeito com as pessoas de Deus. Eles escravizavam seus filhos, eles matavam os israelitas, eles colocavam como escravos, estupravam, faziam coisas ferrenhas com as mulheres, com as crianças. Aí a maldade deles chegou até o altar de Deus e Deus, mesmo sabendo que eles eram assim, olha que pecados terríveis. Os pecados terríveis federam, sabe? A potrificação chegou até o nariz de Deus. O povo já estava potrificado, ou seja, apodrecido além do normal. E Deus olha para Jonas e chama Jonas, diz, olha, vai lá na cidade de Nínive. Vai lá na cidade de Nínive e prega, avisa que eu vou destruir, porque a sua maldade chegou até mim, a cidade vai ser destruída. Tinha mais de 120 mil habitantes naquela cidade. Mais de 120 mil homens, imagina mulheres e crianças que eles não contavam naquela época. E Jonas, ele toma uma decisão, nós vamos ler daqui a pouco o texto do amor de Deus sobre essa cidade, comparando com o nosso amor. Jonas toma a decisão de não ir, de não obedecer à voz de Deus, porque não gostava daquele povo. Escuta aqui, quando eu parar para olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, quando eu começar a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, eu vou entender que o perdão de Cristo é bem maior do que os erros dela, que o perdão de Deus é bem maior do que os meus erros, o perdão de Deus é bem maior do que os erros que você praticou. Por isso não entre numa ostra, não se crucifique, não ache que você é a pior pessoa do mundo. Você é amado, é respeitado, é querido. Sabe, o profeta Jonas, ele vai e entra no barco. Olha que Nínive não tinha área marítima, a região era totalmente deserta. Nínive é a capital da Síria, antiga União Soviética. Jonas não quis cumprir o mandato de Deus e fugiu. Entra no barco, mergulha, entra no seu barco, vai lá para o porão do barco. A onda vem, muitos conhecem a história, talvez nem todos, mas muitos conhecem a história. Pode ler o livro de Jonas, é um livro excelente do profeta menor. É o 5º livro do profeta menor. Jonas vai, entra no barco, vem uma grande tempestade que o Senhor Deus queria que o profeta, quando faz um voto de profeta, não pode voltar atrás da sua palavra. Quando você já diz que vai fazer, que vai cumprir o que Deus mandar, não tem como voltar atrás da sua palavra. O barco balança para um lado, balança para o outro, as ondas tomam conta, o naufrágio começa a acontecer, até que chega um momento em que Jonas é lançado no fundo do mar. Um grande peixe vem e devora Jonas, engole Jonas. Agora é interessante que um grande pregador disse uma certa vez que se a Bíblia dissesse, preste atenção que isso é muito interessante, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, ele ainda acreditaria, que a Bíblia não mente. Ele passa 3 dias dentro do ventre do peixe, ora ao Senhor quando chega no 3º dia. Simbolicamente, Jonas era símbolo de Cristo na sepultura. Chegou um momento em que Jesus diz assim, olha, não vai haver nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas.
Porque assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, de um grande peixe, assim também o Filho do Homem será sepultado, ficará 3 dias e depois vai ressuscitar. E Jonas, ele sai tipicamente Cristo, já dizendo assim: eu vou ter que amar aquele povo. O peixe vomita Jonas na margem. E Jonas tem que pegar o barco de volta. Depois tem que andar de camelo, tem que andar a pé até Nínive. Passa 3 dias pregando naquela grande cidade. Passa 3 dias anunciando que Deus estava entristecido com os seus pecados e que Deus não teria prazer em destruir a cidade. Ei, Deus não tem prazer em destruir a sua vida. Deus não tem prazer em destruir minha vida. Deus não tem prazer em ver no inferno. Por isso o nosso perdão que Deus deu é seu. Ei, quando Deus dá, é nosso. O perdão de Deus na nossa vida é nosso. É um benefício que Ele nos entregou. Aí quando ele vai, que ele prega, se converte, chega até o rei, a maioria não entendia o que estava acontecendo. Quando chega no rei, o que está acontecendo, o rei pode ter lembrado do Deus que destruiu o Egito, o Deus que levantou as pragas, o Deus que abriu o mar vermelho. Provavelmente aquele rei lembrou que é um Deus maior do que qualquer um que se diz Deus. Diz que ele veste roupa de saco, raspa a cabeça e cai no lixo, na cinza. Toda a cidade, mais de 120 mil habitantes, se converte ao Senhor. Só que Jonas não ficou contente com isso. Ele sobe no alto e começa a observar, achando que o povo poderia ainda não se arrepender, e o povo se arrepende. Acontece grandes cultos naquela cidade de Nínive. Acontece grandes louvores e adoração na cidade de Nínive. O arrependimento é a mudança de atitude. Os escravos são liberados. As crianças já são tratadas com mais carinho, as mulheres já são respeitadas e a adoração a Deus chega até o altar dele. Mas Jonas não aceita aquilo. Jonas, ele ainda está com seu coração machucado, endurecido. E no alto Deus permite que uma boboreira venha cobrir a sua cabeça, porque o sol estava queimando a cabecinha de Jonas. Agora eu vou ler para você o que aconteceu com essa boboreira. E olha o amor de Deus dentro desse texto para com o povo que não merecia na ótica humana. No capítulo 4 do livro de Jonas, observe o versículo 8 em diante, até o versículo 11. Diz assim: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha o versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa de uma boboreira? Você está preocupado com a boboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse assim para ele: tiveste compaixão da boboreira, que um bichinho comeu a boboreira, na qual você não trabalhou, nem você fez crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu não vou ter misericórdia deles, Jonas. Eles não sabiam. Lembra Jesus na cruz? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não sabe discernir o que é pecado, o que não é pecado. Isso que ele queria dizer. Agora você mostrou para ele o caminho da realidade, mostrou para ele o caminho de sair do mar que está afogando. O povo estava dentro de um mar onde as ondas batiam, onde era afogado, onde sofria, os seus pés não alcançavam mais o chão. E Jonas foi aquele que deu a mão e pôde ajudar aquele povo, usado pelo Senhor. Às vezes precisamos de alguém do nosso lado, alguém que fale a verdade, alguém que não se junte para poder nos prejudicar. E Jonas, ele teve esse privilégio de ser usado pelo Senhor para salvar uma grande multidão. Lógico que 100 anos depois essa cidade foi destruída, mas já não foi essa geração.
outra geração morreu porque voltaram a pecar. Mas eu quero falar para você que o pecado daquele povo não foi maior do que o perdão de Jesus na cruz. Que o pecado meu e o seu, os nossos erros, nossas falhas, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você é cristão, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. E se você não for, ouça essa palavra agora e comece a colocar no seu coração o desejo ardente de crer em Jesus e de ser abençoado por Ele, abençoando outras pessoas com essa palavra. Transmita para outros esse desejo de ser um Jonas, mas um Jonas com o olhar de Cristo, para falar para aquele que te machucou, aquele que te feriu, que Deus o ama. Talvez um dia alguém te machucou, te feriu, né? E você hoje não quer nem falar de Jesus para ele. Ei, meu Deus, Deus está dizendo para você nessa manhã, linda manhã. Observe, que manhã linda. Deus hoje está querendo dizer para você: o meu perdão é imenso. Eu perdoo tanto você, como perdoo aqueles que te machucaram. Porque arrepender é mudar de atitude. E o perdão de Deus é maior do que o seu erro, do que o seu pecado. Um beijo no teu coração. Pega essa palavra, ouça várias vezes, transmita para outras pessoas. Ainda que você não queira curtir, eu não estou para ganhar dinheiro. Mas se você fizer, amém, vai ser bom. Mas compartilhe para que esse evangelho seja pregado a toda criatura, até os confins da terra. Esse é um carinho do pastor Roberval Rodrigues para você, homem também que muitas vezes já padeceu pecado, já errou tanto, já falhou tanto, e que o perdão de Deus também foi maior do que o meu pecado, e é maior do que ainda aqueles que podem vir sobre a minha vida. Um abraço, a paz de Cristo, querido. Aqui fica essa palavra de carinho para você, e pode colocar o seu nome, curtindo, comentando, que eu vou estar colocando, pegando essas pessoas que estão comentando, estão curtindo, vou pegar os nomes, vou anotar, vou estar orando por você, vou estar levando até o altar do Senhor. Um carinho no seu coração, um abraço, um beijo, que Deus em Cristo te abençoe, com a paz de Cristo que excede